Olá, pessoal. Boa noite, né? Vamos lá. Mais um videozinho para vocês aí, para ajudar vocês a realizarem, né, as atividades aí. Então, como a gente sempre faz, né, o intuito desses videozinhos aqui é estar ajudando vocês aí é, a entenderem um pouco mais fácil, né, como funciona esse universo da logística aqui, que é o que estamos envolvidos aqui durante esse curso que estamos fazendo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho na segunda atividade, que é relacionada a custos de produção. E para a gente falar um pouco sobre custos, a gente precisa entender o que significa, né, essa palavra, né, o que significa o termo, ou o que significa para nós na atividade, custos de produção. Custos de produção, eles podem ser relacionados a vários aspectos, né, dentro da logística de forma em geral, a logística de movimentação, que engloba distribuição. Mas eu dei um Google aqui, né, só para explanar para vocês qual é o termo literal ou o que temos na literatura aqui, que inclusive está no livro de vocês, que a gente pode estar colocando sobre, né, sobre esse real significado. Então vamos lá. É, Custos de distribuição é algo que é muito comum no nosso meio a gente usar essas terminologias, até porque se nós formos analisar, se nós analisarmos, né, tudo que ocorre dentro de centros de distribuição, de indústrias, enfim, de forma geral, a gente sempre escuta muito falar sobre custos e despesas, né? E às vezes a gente se confunde o que é custo, o que é despesa. Óbvio que se a gente estiver no dia a dia trabalhando com isso, a gente vai entender, a gente vai saber diferenciar um pouquinho esses termos, né? Mas aqui agora a gente está falando na UC12 sobre custos, né? Então, o que é o custo? Custo, nesse caso aqui, ele é o termo responsável por englobar todo o conceito de transporte, armazenamento, processamento e a triagem de forma em geral, tá? E isso tem a ver com eu entregar o produto de forma integral para o cliente, eu reparar algum dano ou perda ao longo desse percurso e mesmo a devolução desse item para nós aqui de volta na empresa, na indústria, né? Então nós temos essa situação que tem que ser enquadrada, conforme está colocado aí, no significado desses termos, né? Aí. A gente tem muita coisa falando sobre esses pontos, né? Mas nesse caso, na atividade em específico, a gente quer saber qual é o custo, né, de entrega desse item baseado numa quilometragem. Então, é o custo de transporte que a gente está buscando agora. Mas quando a gente vai falar sobre um item, um produto, quando a gente vai falar da formação de preço dele, para ele chegar a nós, existem vários aspectos que são levados em consideração nessa formação de preço. E uma delas é o que esse produto, qual é o caminho que esse produto fez e o quanto custou para ele chegar lá na minha casa, para ele chegar na casa do consumidor. Então, é isso que as empresas levam em conta. Então, são esses valores que, somados, fazem a composição do preço dele, tá? Então, vamos dar uma analisada aqui. Vou fechar aqui, vou pegar aqui de novo, vou ver aqui aonde tem o exemplo da atividade, tá? Esse daqui, gente, é uma exemplificação, tá? Aonde a gente colocou aqui alguns parâmetros que a gente foi buscando, né, na atividade, mas alguns parâmetros que a gente também buscou aí de algumas informações de centro de distribuição que trabalham com isso. Qual é a ideia da atividade, né? Qual é a ideia desse conceito para que vocês possam pegar? Aqui, gente, se a gente for pensar, você vai falar, pô, professor, mas a gente está fazendo no Excel. Aqui no meu serviço eu tenho um software que me entrega isso pronto. Maravilha! É isso mesmo. A tecnologia tem que ser usada a nosso favor.
Ainda mais hoje em dia ainda, para facilitar o nosso serviço e nós termos tempo de poder buscar melhorias em outras áreas, de buscar melhorar, inclusive, informações que nos chegam e que precisam ser tratadas, tá? Mas aqui na atividade em si, para montar para que vocês possam entender, a gente tem aqui ordens de produção, a gente tem as cidades, né, onde elas têm que ser entregues, que está sendo colocado aqui. A gente tem o endereço, tá? Aqui das entregas em si. E a gente tem aqui uma medição de KM, de ida e volta, o valor total desse KM, o tempo gasto, o tempo de ida, o tempo de volta, a soma do tempo total e o valor gasto baseado num histórico já criado. Então, eu criei um histórico, né, onde eu determinei que se eu for até 250 quilômetros, informação colocada aqui para vocês, tá? E eu gastar até 3 horas e meia de viagem de ida e volta, o meu KM é 3,84, porque eu tenho uma economia de distância, tá? Então, quanto menos eu andar, óbvio, menos eu vou gastar. Acima de 250 quilômetros, e aí eu não tenho limite para isso, e acima de 3 horas e meia de viagem, de ida e volta, eu tenho um adicional nesse KM. Quem trabalha com transporte sabe como funciona a composição de custos aí para levar o produto até outros centros, né, ou até mesmo a casa do próprio cliente. Então, a gente determinou aqui tempo acima de 3 horas e 31 minutos, KM acima de 251 quilômetros. Então, a gente criou a fórmula. Então, a gente determinou algumas condicionantes. Determinada essa condicionante, a gente precisa de um ponto de partida. Gente, eu poderia ter pego o ponto de partida aqui de Mirassol, tá? Eu só não peguei o ponto de partida porque nós fizemos em conjunto com o grupo de professores e aí definimos que o ponto de partida seria lá em São Paulo, para uma entrega ali no entorno da Grande São Paulo ali. Vocês vão ver que as entregas que estão sendo colocadas aqui é tudo ali muito em volta ali da Grande São Paulo, tá? Muito próximo. Aí o que acontece? Depois de feito isso, nós determinamos o ponto de partida, a gente tem os endereços que a gente buscou como referência, tá? E esses endereços de referência, eles vão sempre partir daquele endereço inicial. Aí você vai me perguntar, professor, mas como nós chegamos no cálculo? Aqui, gente, a gente usou, antes de eu mostrar para vocês como a gente coloca no mapa, lá, aqui eu vou explodir a fórmula, tá? A gente utilizou a fórmula se ou. O que ela significa? O se, dentro do Excel, ela é uma condicionante. Então, toda vez que eu utilizar se para uma condição, eu vou colocar se tal célula ou número ou variante for maior ou igual a tal referência que eu esteja buscando, me traga resultado X. Se não, me traga Y. Essa é a fórmula se pura e simples, tá? Como eu inseri o OU dentro dela, então eu estou determinando assim, se a referência que eu esteja buscando, ela for maior ou igual a determinada condicionante, você me traz um resultado X. Ou, se essa célula ela for menor ou igual a determinada condicionante, você me traz um resultado Y. Essa é a diferença, tá? Da célula Si comum para a célula Si ou que a gente está usando aqui. Essa ou que eu estou colocando, eu estou falando o seguinte, se a minha célula F8, que é essa aqui, gente, ó, onde eu estou passando o mouse em cima, ela for maior que a célula G3, que é essa aqui, eu vou criar uma condicionante buscando o valor da célula C1. Então, primeiro eu coloco as duas condições na fórmula. Então, eu coloco se o meu KM total ele for maior ou igual ao aqui no caso é maior, ele for maior
que o KM pré-determinado, eu vou ver se o meu tempo, que é o I8, está aqui, ele também vai ser maior que o meu tempo determinado aqui. Se caso ele for, eu vou multiplicar a célula F8 por C3 e multiplico a célula F8 por C1. C3 e C1, tá? C3 e C1. Feito isso, eu vou ter o valor condicionado aos valores que eu estou buscando aqui em cima, aos valores que estão sendo colocados. Sempre lembrando que eu sempre vou buscar a referência inicial no meu tempo total de km, ou seja, no meu total de km andado e no meu tempo total gasto de ida e volta. Então, essa condicional do ou, ela é usada assim. Então, quando eu coloco o ou, ela já vai fazer a leitura da célula. Fazendo a leitura da célula, ela vai fazer o cálculo, já que eu estou determinando na fórmula, tá? Aí, como que eu faço para saber quanto eu vou andar, por exemplo? Então, assim, gente, até no mapa aqui, eu até mandei o exemplo para vocês, ele tem aqui para a gente abrir o Google Maps de forma simples, tá? Então, eu vou abrir aqui o Google Maps, ele vai abrir lá uma referência, eu vou dar um stop share aqui, né? Aí, tô chique, hein? Vamos lá, vou dar um stop share, que aí eu vou abrir o Google Maps para vocês aqui. Aqui. Aí, ó, abri aqui o Google Maps. No Google Maps, gente, inclusive aqui eu tenho já a referência que eu busquei anteriormente, tá? Então, assim, como que você pode fazer? O pessoal que trabalha com roteirização tem o costume de pegar todo as referências de entrega, jogar dentro do mapa, depois trabalhar as oportunidades de proximidade, particularidades de cliente e o tempo de deslocamento e movimentação até cada um deles. E fazendo isso, eu vou utilizar o menor tempo possível para fazer determinada entrega. Assim que funciona. Mas aqui eu tenho aqui. Então, da onde vai sair lá? Eu vou puxar lá a referência só para a gente ter aqui. Ela sai da Rua Carlos de Carvalho, certo? Então vamos lá. Rua Carlos de Carvalho. Rua Carlos de Carvalho é essa. Meu ponto de saída, tá? Ele vai aparecer aqui, né? Tudo. Então eu vou colocar rotas e aí eu vou buscar o meu próximo ponto. E aí seria a referência que a gente está buscando na atividade. Então, aqui, gente, ó, eu vou até colocar aqui, ó, vou copiar, Ctrl C, Ctrl V. Aí eu vou aqui, ó, eu vou procurar a Rua Cecília de Matos, tá? Que é uma das ruas que estão lá, que é em Itu. Então, vou colocar aqui, ó. Quando eu fiz a busca, o próprio Google Maps ele vai traçar para mim essa rota. Quando ele traçar essa rota, eu tenho a possibilidade de buscar os caminhos alternativos. Então, ele vai me trazer como referência o caminho com tempo mais curto. É o tempo e o KM, tá? Mas eu posso colocar essa determinante no Google Maps. Quem trabalha com roteirização, o próprio software de roteirização, ele te dá ele te traz essa praticidade, né? Aqui no Google Maps você também consegue fazer. A diferença é que no Google Maps ele tem uma limitação. Você consegue colocar até 10 endereços sequenciais. Depois que você colocar esses 10 endereços, o mapa abre e você consegue trabalhar as oportunidades. Mas aqui, gente, vamos colocar aqui que eu não quero ir pela via que ele está me apontando. Até porque ele está me colocando um trajeto com pedágio. E aí eu tenho a possibilidade de mudar essa via. Tá vendo? Ó? Ao fazer isso, ela vai fazer ela vai recalcular a rota para mim. Ela vai recalcular e vai fazer falando para mim quanto tempo eu vou gastar e quantos km eu vou andar. Vocês viram que teve uma diferença. Mas se eu quiser mudar, eu posso mudar também. Ó, aqui, ó, ela está colocando que para fazer essa rota nesse formato,
eu vou gastar 3 horas e 3 minutos. Mas eu posso estar puxando aqui, ó. Ó, eu posso estar puxando aqui, e aí ela vai, tá vendo? Ela vai fazendo os cálculos, eu vou trabalhando as oportunidades, ó. Aqui, tá vendo? Ela colocou 2 horas e 59 minutos, e assim vai, ó. Ó, vamos puxar aqui, né? Só para vocês verem como funciona. E aí vocês vão olhando que ela vai modificando o tempo. Então eu posso trabalhar todas essas situações. Inclusive aqui eu estou andando mais km, estou pagando pedágio, né? Estou andando bastante tempo. Ela dá um tempo médio para você, mas ela fala se o trecho que você está querendo percorrer ele está com trânsito ou não, tá? Ele também faz isso. Eu acho que é uma coisa muito bacana da gente poder trabalhar e também de vocês perceberem como que funciona, né? Para você fazer rotas de transporte. E isso aqui, gente, tem muito a ver com o custo. Porque se você não calcula de forma correta isso, você vai pagar mais pedágio, você vai gastar mais para rodar esse caminhão, você vai gastar mais com o pessoal, principalmente com diárias de transporte, e isso vai fazer com que você acabe, consequentemente, aumentando o custo do produto. Aumentando o custo do produto, automaticamente você vai ter um custo maior para toda a sua cadeia logística e quem vai pagar isso é o consumidor final. Então, acho que a atividade ela queria trazer isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aqui como funciona o mapa, tá? A gente pode aí, numa outra oportunidade, tá buscando uma dinâmica diferente aí para vocês, né? E essa daqui, no caso, deixa eu pegar a atividade aqui novamente, tá? E essa aqui é o modelinho da atividade que eu enviei para vocês. Então, aqui vocês vão perceber que toda a ordem de entrega, ela está saindo diretamente do CD de localização. Mas a gente pode fazer rotas de entregas alternativas, aonde a gente vai fazer um sequenciamento delas. Fazendo esse sequenciamento delas, a gente vai conseguir oportunidades melhor. Óbvio que se a carga em si caber toda dentro do caminhão. E aí a gente reduz o custo, aumenta a capacidade de carga, a gente consegue entregar mais e, consequentemente, o cliente final, que é o mais importante, ele vai pagar mais barato desse produto, né? Então, acho que era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu parar aqui. Espero que vocês tenham entendido, né, isso. Lembrando para vocês aqui que tudo é feito com muito carinho aí, né, para que vocês possam absorver da melhor forma possível o conteúdo, né, e se precisarem de alguma coisa, sabe que o professor está sempre aqui disponível para vocês, tá? Deus abençoe, tá? Todos vocês. Aqueles que não são inscritos aí no nosso canal, nos ajudem, né? Depois vocês vão ver que vai estar aqui embaixo aqui. Se inscrevam aí no canal do professor, para estar ajudando não só o professor, mas também a escola na divulgação desse trabalho, tá? E até o próximo vídeo aí, que vai ser feito aí para vocês, tá bom? Pessoal, beleza? Fiquem em paz. Tamo junto.